Olá, meus caros ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Fala Gastro, seu podcast de educação continuada e dicas para o dia a dia do gastroenterologista. O nosso episódio de hoje é sobre Helicobacter pylori, também conhecido como H. pylori. Essa bactéria que é tão importante o entendimento dela para que a gente possa prevenir doenças gastrointestinais. Hoje nós vamos discutir sobre tratamento, sobre a evolução da doença, como é que a gente faz com os pacientes refratários e discutir os guidelines e com várias dicas para vocês no seu dia a dia. E para enriquecer a nossa discussão, hoje nós contamos com duas convidadas muito especiais, referências no tema aqui em Brasília, doutora Zuleika, doutora Ariana, e elas vão traduzir para nós, facilitar os guidelines, né, para a nossa prática clínica, como clínicos que estão aí na frente dos prontos-socorros, né, e também para nós gastroenterologistas. Então, é isso. Peguem seu café e vamos lá assistir o nosso podcast. Vocês podem se apresentar, doutoras? Olá, pessoal. Boa noite. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar essa iniciativa, né, das duas. Eu sou a Ariana, eu sou médica endoscopista e gastroenterologista aqui em Brasília. Eu atualmente estou representando a Sociedade Brasileira do Distrito Federal como presidente aqui, né, no capítulo DF. E atuo em alguns hospitais, algumas redes da região e na rede pública no hospital de base. Eu sou gastroenterologista, endoscopista, atualmente estou como coordenadora da Comissão de Assuntos Sociais da FBG, né, que é a Federação Brasileira de Gastroenterologia, e também sou a representante do grupo de estudos de doença inflamatória intestinal aqui de Brasília, e também agora estou na diretoria do IBREDOC, que é o Instituto Brasileiro sobre Estudos de Doença Celíaca. Já tenho uma gastroenterologia, já tenho 35 anos de formada, então, na minha época, a gente fazia gastro geral, então a gente sempre acaba entendendo um pouquinho de tudo da área, né? Tem muita bagagem, né? Muita bagagem. Bom, então vamos começar com a primeira pergunta básica. O que é o H. pylori, Zu? E como é que se deu o descobrimento do H. pylori? Eu sei que tem uma historinha meio interessante aí atrás. É bastante interessante mesmo, né? Aquelas coisas assim... Digna de Nobel, né? É muito interessante. Então, o Helicobacter pylori é uma bactéria, né? Ela tem uma forma de hélice, né? Por isso mesmo que vem o nome dela. E ela é basicamente exclusiva ela infecta exclusivamente humanos, né? E ela pode provocar algumas doenças no estômago, como a gastrite, a úlcera gástrica, pode levar a úlcera duodenal também, a linfoma malte e até mesmo ser um fator de risco para o adenocarcinoma gástrico, né? Agora, a história da descoberta dela é até bastante inusitada, né? Bem interessante, acho que é bastante interessante as pessoas conhecerem. Já existia relatos de que existia uma bactéria que recobria o muco visualizada nas biópsias gástricas, no anatomopatologia gástrica, já desde o século XIX, tá? E foi ignorado. Tá? No começo do século XX também já tinha esses relatos médicos, né? Mas geralmente era literatura que não era língua inglesa e as pessoas assim não acreditavam que num ambiente tão ácido como o estômago poderia sobreviver, alguma bactéria poderia sobreviver ali. Então tudo isso foi passado para trás. No final da década de 1970, início da década de 1980, dois patologistas australianos, o Robin Warren e o Barry Marshall, eles realmente começaram a ver que isso era muito frequente, e começaram a se interessar, revisaram aqueles poucos relatos que tinham na literatura e conseguiram isolar essa bactéria. Só que eles tinham muito problema assim, conseguir cultivar a bactéria. Mas aí, lá para 1983, 84, eles conseguiram fazer o cultivo dessa bactéria. Aí, eles cultivaram a bactéria e ninguém ligava muito para o que eles escreviam, então eles queriam provar que aquela bactéria realmente causava lesão gástrica. Então, o Barry Marshall, que era o mais novo, era o residente, entendeu? Eles prepararam um material de cultura com essa bactéria, ele tomou esse material. Primeiro ele fez uma endoscopia e mostrou que ele não tinha nenhuma lesão gástrica, com biópsia e tudo. Aí ele fez a cultura, tomou a cultura, depois de mais de 10 dias ele repetiu a endoscopia, ele mostrou que a bactéria estava lá, provocando uma inflamação. Aí rebiopsiaram esse material, isso foi visto no laboratório, tá? Aí depois dessa inflamação, rebiopsiaram essa lesão e depois de um tempo ele repetiu a endoscopia, fez um tratamento e curou com um antibiótico, entendeu?
Então, ele seguiu os 4 postulados de Koch, né? Que seria para você provar que aquela bactéria desencadeia aquela doença. Então, primeiro ele isolou a bactéria, ele cultivou a bactéria, aí ele inoculou, né, a bactéria, e depois ele conseguiu provar na biópsia que a bactéria infectou aquele material e que causava a doença. Muito interessante. Muito interessante. Ele Você fez tem o uma tratamento. foto com ele, não tem? Tenho, é bem interessante. Vamos ver essa foto, olha lá, né? que chique. Esse foi no DDW do ano passado. Em 2005, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina pelas descobertas, né? Ele e o Robin Warren, que Merecido. o Robin morreu no final do ano passado. Essa sessão do DDW é bem interessante, porque todo ano é uma sessão do H. pylori pelo mundo. Então, você tem representante de todos os continentes. Ali em cima tem o Dr. Luiz Gonzaga, que é o nosso master do estudo de H. pylori aqui, uma pessoa maravilhosa, né? E embaixo comigo está a doutora Machiko, que foi representante do continente africano, lá da África do Sul, assim, ela é a única mulher ali na mesa representando. Mas quem tiver a chance de ir ao DDW, não perca essa sessão, porque é uma sessão muito interessante. Não, muito chique, Zu. Essa foto vale ouro. Ah, não, eu lá tietando, né? Eu ali na tietagem. Ô, Ari, e eu queria entender um pouquinho como que são, assim, como é a transmissão, né? E quais são os fatores de risco relacionados, né, a essa infecção pelo Helicobacter pylori. Legal. Então, essa é uma infecção que ela se relaciona diretamente com as condições socioeconômicas, né? Uhum. Nós somos um país em desenvolvimento, então, realmente, nós temos aí alta incidência de H. pylori, porque a transmissão ela é fecal-oral, então, água e alimentos contaminados, né? Pouco acesso a saneamento básico, pouco acesso à água potável. Então, basicamente, está nessa estrutura sanitária, né? Eu estou curiosa aqui, né? A transmissão é orofecal, mas também pode ser oral-oral. Afinal de contas, beijo na boca pega? Então, sim. O H. pylori foi isolado na saliva, né? Na placa dentária. Nós até fizemos aí uma revisão nesse sentido, né? Porque não existe uma recomendação específica, principalmente nos consensos brasileiros, em relação a esse tipo de transmissão. E a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas sim, existe essa possibilidade, tanto que o fato de, eventualmente, as pessoas viverem em locais superlotados ou compartilharem, né, muitas pessoas compartilhando o mesmo domicílio, é um fator de risco reconhecido. Então, sim, pega. Oh, meu Deus. Cuidado. Agora valou todas as extremidades de todo mundo. Bom, Ariana, aproveitando aqui, você falou que tem uma alta prevalência no nosso país, né? E como essa alta prevalência impacta no rastreio, mesmo dos assintomáticos? Fala um pouquinho pra gente. Legal. Não existe, inicialmente, né, uma indicação de rastreamento de assintomáticos no Brasil. Mas o que a gente percebe é que, realmente, como nós somos um país, então, com essa grande diversidade, principalmente, e desigualdade socioeconômica, vale a pena até eu compartilhar a minha experiência dentro de uma ONG em que eu sou médica voluntária, que é a Zoé. Então, nós demonstramos agora, na nossa última expedição, é uma ONG que tem vários braços, mas um dos braços é a realização de exames endoscópicos numa região do Baixo Amazonas, em que os pacientes não têm acesso nenhum a saneamento básico, e a gente tem uma incidência próxima de 70%. Nossa. Então, vale a pena indicar rastreamento para os assintomáticos numa região com esse perfil? Eu não tenho a menor dúvida que sim, né? Então, na nossa prática, óbvio, a gente atua em vários cenários, no cenário privado, no cenário público. Eu acho que a principal discussão é isso, é a gente tentar, então, destinar o nosso recurso, né? Nós vamos falar um pouquinho, imagino, sobre os testes diagnósticos, mas, eventualmente, pensar em testes, então, não invasivos, para rastrear, principalmente, pessoas que estão sob essa vulnerabilidade de saúde e social. E você tem algum dado da prevalência aqui no DF? Alguém já estudou isso? Isso é um pouco variável. A gente tem até alguns estudos de residentes do hospital de base, né, com uma prevalência estimada aí em torno de 45% numa região do entorno do Distrito Federal. Mas, como eu te relatei, então, essa ONG, por exemplo, atua no Pará.
uma prevalência estimada em torno de 70%. É bem diferente, né? Então, Quanto é menos isso. saneamento, maior a prevalência da bactéria. Com certeza. Doutora Zuleika, e a senhora poderia explicar um pouco para nós sobre quais são os sintomas da infecção, né, pelo H. pylori e quais são as consequências que podem acontecer decorrentes dessa infecção? A gente tem que lembrar que estima-se que mais ou menos 70% dos pacientes infectados são assintomáticos, então pode não sentir nada, né? Mas aí, o sintoma vai vir de acordo com a gravidade ou até mesmo com a sensibilidade visceral que cada paciente vai ter, que isso vai variar de paciente para paciente. Mas pode começar com um sintoma dispéptico, assim, de uma queimação, desconforto, pode evoluir para um quadro de uma dor mais intensa, principalmente pacientes que têm lesão ulcerosa gástrica, ulcerosa duodenal, que pode ter uma dor epigástrica que irradia para as costas, pode ter clocking, né, que é aquela história de acordar de madrugada com a dor abdominal, a depender da lesão, se tiver evoluído para um caso mais grave, de câncer e tudo, o paciente pode perder apetite, pode ter emagrecimento, né? Então, o sintoma é bastante variado, né? Certo. E, Ariana, assim, a gente comentando, né, a questão do H. pylori, com as doenças do trato gastrointestinal, a gente sabe que o H. pylori foi reconhecido como carcinógeno do grupo 1, tanto pelo Grupo Internacional, né, de Estudos de Neoplasias, quanto pela Organização Mundial de Saúde. E aí eu queria entender como é que essa bactéria causa câncer, como é que ela está relacionada a isso? Legal. Então, falando em câncer mesmo, né, adenocarcinoma, que digamos que é o câncer, então, mais prevalente, né, e que tem uma mortalidade maior associada, a cadeia, né, que tá bem estabelecida para o adenocarcinoma, então, do tipo intestinal, é que a bactéria vai causar ali uma gastrite crônica. Isso geralmente vai começar no antro, né? Então, você pode gerar ali uma atrofia das glândulas gástricas. De inflamação crônica, a gente pode ir para atrofia, passando ou não pela metaplasia, então, que é a mudança de tecido, então, como uma resposta ali, né? E, posteriormente, displasia. E aí, displasia evoluindo, então, para câncer. E essa cadeia, que é a cadeia de Pillay e Corrêa, representa aí 80% dos cânceres gástricos que a gente tem hoje. Então, H. pylori tem tudo a ver com isso, com Muito certeza. importante, né? Então, faz necessário a gente diagnosticar mais, né, doutora? A senhora pode certeza. explicar para nós um pouquinho mais sobre quais são os métodos diagnósticos de escolha para o H. pylori e se a gente tem que suspender os remédios antes de fazer, né, a investigação? A gente tem método de investigação invasivo e não invasivo, né? Então, quando a gente vai falar em padrão ouro, a gente fala o teste respiratório com ureia marcada, tá? Só que a gente não tem ele aqui no Brasil, é difícil, entendeu? Parece que agora a gente vai conseguir, mas é difícil. E a gente também tem a pesquisa do antígeno do H. pylori nas fezes, né? Com antígeno fecal, que também é bem interessante, a gente já tem isso na rede privada, né? Não é um exame muito caro e a gente pode avaliar, pode usar esses testes principalmente para controle de tratamento, né? Agora, se a gente pensar no diagnóstico mesmo endoscópico, a gente tem o teste da urease, né, que geralmente para realizar esse teste você precisa fazer uma amostra com uma biópsia do antro e uma biópsia do corpo, tá? E também tem o teste, né, na avaliação anatomopatológica, que você pesquisa a bactéria ali no muco ali que recobre as células gastrointestinais, tá? Então, esses dois testes, que são mais invasivos, também são utilizados para o diagnóstico, tá? O que a gente sabe é que, assim, quando você quer pesquisar o H. pylori, o ideal é que o paciente não use IBP pelo menos 2 semanas antes da realização da endoscopia ou de qualquer outro tipo de teste, tá? Se o paciente estiver em uso de algum antibiótico ou se é um controle pós-tratamento, ele precisa de pelo menos estar 4 semanas sem usar o antibiótico, tá? Então, de pós-tratamento, pelo menos 4 semanas depois do término do antibiótico. Eu, particularmente, gosto de esperar até mais, né? Porque existe um mecanismo chamado clareamento bacteriano. Então, quando você usa um antibiótico, mesmo que a bactéria possa ser um pouquinho resistente, ele vai diminuir um pouco a população bacteriana. Então, às vezes, você corre o risco de ter um falso negativo, se você vai tentar pesquisar um paciente com um período muito curto de tempo. Então, o ideal é você passar um pouquinho mais de tempo para fazer o teste. Mas o que se coloca nas diretrizes é que são pelo menos 14 dias sem IBP. Aí entra também um medicamento o vonoprazano, outros pacientes que vão interferir no pH gástrico, tá? Sim. E também 4 semanas sem uso de antibióticos.
Tá? O único teste que não tem problema com antibióticos são os testes sorológicos, mas a gente não usa teste sorológico para diagnóstico, né? Teste sorológico é um teste mais usado para estudo mesmo, epidemiológico, para a gente ter ideia da incidência, da prevalência da infecção. Muito bom, doutora. Eu tenho uma pergunta para a Zuleika e uma pergunta para a Ariana. Mas, assim, vocês se complementem, né? É porque, assim, a Ariana falou que 80% dos cânceres gástricos são adenocarcinoma, mas a gente sabe que o H. pylori também está relacionado ao linfoma. Eu queria, assim, saber da experiência de vocês. Vocês têm pacientes com linfoma malte que tratou H. pylori, que o linfoma regrediu? Eu tenho uma paciente no consultório recente. Eu queria saber se vocês também têm essa experiência. Eu tenho experiência ao longo da vida de 4 pacientes que eu tratei linfoma malte, né? Geralmente eu peço a avaliação do hematologista também em paralelo, que eles gostam de fazer avaliação complementar, tá? E também seguem em paralelo, mas o tratamento se dá com a erradicação da H. pylori, tá? Então é bem interessante mesmo, que é muito bonito, né? Você vê assim que é uma lesão, uma doença, né? A gente fala de linfoma, a gente está imaginando assim uma doença agressiva, mas realmente quando se trata do linfoma malte, é impressionante como a erradicação da H. pylori faz toda a lesão desaparecer. Então esses 4 pacientes foram evoluindo para a cura após a erradicação da bactéria. Joia. E assim, Ariana, antigamente era comum a gente ouvir falar, né? Ai, fulano fez uma cirurgia porque teve uma úlcera perfurada. E eu ouvi muito isso lá no início da minha residência. Hoje em dia a gente quase não vê úlcera perfurada, graças a Deus. O que você acha que mudou, assim, que a gente diminuiu tanto essa incidência de complicação relacionadas às doenças gástricas? Não, excelente. Eu acho que assim, isso é um marco da história do H. pylori, né? Depois da descoberta, eu acho que o segundo maior marco é esse. Porque nós tínhamos doentes, então, que tinham uma doença ulcerosa crônica e eles eram submetidos a cirurgias agressivas. Então, as terapias eram você tentar aí coibir a produção ácida, achávamos que tinha muito a ver com alimentação, com estresse, né? Então, o paciente lá fazia uma gastrectomia subtotal, uma vagotomia, enfim, tinha um impacto importante aí de qualidade de vida e mortalidade alta associada. Hoje a gente sabe, então, que a doença ulcerosa péptica está relacionada à presença de H. pylori e uso de anti-inflamatório. Então, à medida que se descobre o H. pylori, começa a tratar H. pylori, a doença ulcerosa péptica deixou de ser uma doença crônica para ser uma doença tratável com cura. Né? Então, acho que realmente, assim, junto com o advento aí dos prazóis, principalmente, é uma doença que ficou no passado. Né? Que bom, graças a Deus. Ariana, e você falou também aí um pouco sobre úlcera, linfoma malte, são achados endoscópicos, né, que podem acontecer com a infecção da H. pylori. Você pode explicar um pouco mais para a gente sobre esses achados endoscópicos na infecção pelo H. pylori? Legal. Então, dentro da endoscopia, tem alguns achados que realmente vão sugerir bastante a presença de H. pylori ali sem você fazer um histopatológico, né? Isso é uma área de estudo interessante porque também poderia reduzir custo, né? Se eu tivesse essa acurácia tão grande dentro do meu diagnóstico macroscópico. Mas os principais achados e os mais comumente associados é a hiperemia. Então, você tem uma mucosa difusamente ali avermelhada e geralmente começa ali no antro. A presença do espessamento das pregas, então, eventualmente, as pregas ali da grande curvatura podem estar mais espessadas. Tem um relato do muco que eu particularmente acho um achado um pouco mais difícil, tá legal? De você, né? A nodosidade difusa, que eu acho que esse a maioria de nós aprendeu isso, né? E tem um achado que muitas vezes indica que não tem H. pylori, que é o padrão ali das vênulas coletoras, principalmente no corpo gástrico. Mas isso depende um pouquinho do aparelho que você tem na mão e isso fica mais fácil de você ver quando você tem um aparelho de alta definição. Mas a hiperemia, a nodosidade e aquele enantema pontilhado, então você tem ali, né, áreas mais vermelhinhas salpicadas com áreas brancas, são achados bastante sugestivos. E fizemos o diagnóstico desse paciente. Quem deve ser tratado? Na teoria todo mundo, né? Porque na realidade, o que acontece? A gente sabe que tem um gene chamado KGA que ele está relacionado à maior virulência da bactéria, tá? E geralmente os casos que levam a úlcera, os casos mais graves, mas a gente não consegue fazer isso no dia a dia. Então, como a gente não consegue determinar qual tipo de bactéria que o paciente tem, a gente acaba a tratar todo mundo que tem H. pylori positivo.
tá? Então, a indicação é de erradicação mesmo de qualquer um dos pacientes, da bactéria em qualquer um dos casos. Muito bom. Joia. E falando de tratamento, qual seria o tratamento de escolha? Para a gente pegar um paciente virgem de tratamento, né, que acabou de descobrir que tem H. pylori, qual seria o tratamento de escolha de vocês? Isso varia um pouquinho de país para país, né? Então, como a Azul comentou aí, mas no Brasil ainda é o esquema tríplice, né? Então, seria amoxicilina, cláritro e um IBP. Uma coisa que é interessante, voltando um pouquinho na pergunta, é que ainda hoje tem muito colega que não indica tratamento de H. pylori para todo mundo. E volta e meia a gente recebe paciente com essa orientação no consultório. Então, mas reforçar isso, então, de que realmente, se o paciente tem a possibilidade de tratar. E, a princípio, o tratamento inicial é esse. Mas parece que tem coisa melhor vindo aí, né, Zu? A gente tem, né? Na realidade, assim, quando a gente fala de primeira linha de tratamento, a gente sabe que a associação da claritromicina com a amoxicilina é o tratamento mais bem aceito, porque era o que mantinha o nível de erradicação mais alto da bactéria, né? Mas isso agora tem aumentado muito a resistência aos antibióticos, principalmente a claritromicina, né? Então, assim, o esquema quádruplo, acrescentando o bismuto, ele também é um esquema de primeira linha e é o que se usa principalmente lá nos Estados Unidos e em outros países, né? O problema nosso do bismuto aqui é que você não tem ele pronto, você tem que mandar manipular e nem sempre você encontra, né? Mas ela é uma droga bem interessante no tratamento, né? Outros esquemas aí de segunda, terceira linha com outros antibióticos também podem ser usados, mas, assim, não são tão bons, tem uma taxa de erradicação mais baixa, né? Agora, no último consenso que teve americano, né? Já tem a linha usando o vonoprazana, né, que é um PCAB, e associado a amoxicilina isoladamente. Então, são só 2 drogas, né? E os níveis assim, de erradicação têm sido bastante satisfatórios, porque realmente a resistência à amoxicilina é baixíssima, em torno de 2,5%. Tá? Isso aí, eu estou falando de dados americanos, tá? Não sei aqui no Brasil exatamente qual que é o nível. Mas, assim, comparado com claritromicina, em torno de 30 e poucos por cento, né? E outras drogas também, o metronidazol, 37%. Então, realmente, comparando as drogas da amoxicilina que eu tenho... Então, você usar uma alta dose de amoxicilina associada ao medicamento que tem uma potência de inibir a acidez maior do que o IBP, parece que isso é uma solução interessante. Como o nosso consenso aqui, o brasileiro, é um consenso bem antigo, um consenso de 2018, no novo agora, que deve ser esse ano, talvez já deva entrar essa opção com o tratamento com a vonoprazana. Doutora, e aproveitando que a senhora falou sobre o bismuto, alguns pacientes não toleram bem assim, os sintomas, né, que ele pode provocar. Qual dica que a senhora tem para manejar esses efeitos colaterais que pode acontecer com ele? E uma outra dúvida é se existe espaço para o uso dos probióticos no tratamento do H. pylori. Tá. Não é só assim. Na realidade, eu acho que a intolerância do paciente ao tratamento não é só o bismuto. Há vários medicamentos que a gente pode usar. A claritromicina, ela dá muito efeito colateral. O metronidazol, né, aquele gosto metálico, desconforto, diarreia, náusea. Tá? Então, assim, na realidade, o tratamento com antibióticos dá efeitos colaterais, né, são 14 dias de tratamento, isso mexe com toda a fisiologia do tubo digestivo, mexe com a microbiota e pode desencadear problemas graves, colite por clostridium, diarreia pelo uso do antibiótico. Então, tudo isso a gente tem que pesar realmente, a gente sabe que isso pode acontecer e deve avisar o paciente, tá? Então, assim, o que a gente pode fazer é tentar orientar bem o paciente, deixar a orientação de antieméticos que ele pode usar caso ele tenha náuseas, ter uma boa hidratação, também pode ajudar mesmo no metabolismo dessas drogas, né? E o uso do probiótico, ele entra, sim, nos consensos, tá? O problema é, assim, que a gente ainda não sabe qual é a melhor cepa a ser usado. E também não sabe qual o melhor momento a se usar o probiótico. Se você já deve começar antes de iniciar o tratamento, por algum tempo, aí vir com o tratamento. Se é para usar durante o tratamento, ou se é para usar depois do tratamento. Então, esses tipos de dúvidas a gente tem. Mas, né, o que se vê assim, na prática clínica é que se é um paciente que é complicado, tem comorbidades, um paciente que tem
uma monilíase de repetição, uma candidíase vaginal, um paciente mais suscetível, você pode sim usar um probiótico, já começa com antecedência, usa durante o uso do antibiótico, lembrando que são cepas-vivas, às vezes o antibiótico vai interferir nisso. Então, né, a gente lembra, às vezes, que assim, é o Saccharomyces, que é um fungo que pode ser uma opção de tratamento, porque não vai durante o uso do antibiótico, mas a gente também não tem trabalho mostrando que vai ter algum tipo de eficácia, né? Mas realmente a gente pode usar, começa com antecedência o probiótico, usa durante o tratamento, depois, um período depois. Mas é o que eu falo, não há consenso em relação a isso. Bom, Ariana Zuleika falou, né, da terapia dual, que a gente chama, né, que é o bloqueador ácido competitivo de potássio, que é a droga nova, a vonoprazana, juntamente com altas doses de amoxicilina. Eu queria saber um pouquinho da sua experiência e Azul também complementando, se vocês acham que é um esquema realmente eficaz, que a gente pode lançar a mão. E também queria perguntar se vocês usam como primeira linha ou se vocês usam naqueles pacientes já refratários. Eu, particularmente, tenho usado no paciente que não obteve resposta no primeiro tratamento. E, sim, é um tratamento que tem se mostrado eficaz, né? Os estudos mostram aí uma taxa de erradicação em torno de 80%. E, realmente, o que chama a atenção é que parece que o paciente fica um pouco melhor. Eu sinto que a adesão fica um pouco melhor para esse formato de tratamento. Mas, na minha prática, eu ainda tenho usado o primeiro esquema aí, como primeira linha mesmo. E aí, na refratariedade, digamos que é a minha melhor saída, porque realmente a gente tem uma dificuldade grande aí de manipular bismuto, e isso dificulta bastante para o paciente aderir a outras opções. Então, esse esquema é muito usado na Ásia, né? E depois para a Europa, Estados Unidos. Os Estados Unidos ele já tem o kit que vem os medicamentos, entendeu? Então, assim, é uma coisa que realmente acho que veio para ficar. Como aqui a gente ainda não tem o consenso, a gente sempre tem aquele pezinho atrás. Mas não está no consenso, mas não está no consenso. Mas o consenso, ele é antigo, ele é de 2018. Então, o que eu faço? No dia a dia, eu uso mesmo o esquema tríplice, com claritromicina e amoxicilina, mas, eventualmente, pacientes que tenham muita queixa, sabe, que não se adaptam muito bem ao antibiótico, idosos, que a gente acha que pode ter um efeito colateral maior, às vezes eu uso como primeira linha, tá? O que eu vejo da minha experiência, eu já usei bastante até, a aceitação é boa, tá, da medicação, tem menos efeito colateral, apesar da amoxicilina assim, em alta dose, e eu vejo também a resposta muito boa. Eu acho assim que praticamente dos exames dos tratamentos que eu fiz, em torno de 85%, 90% dos pacientes tiveram erradicação. Inclusive em pacientes que já tinham feito mais de 3 tentativas de erradicação, que já estava ao longo dos anos e já não sabia mais o que fazer. Então, assim, eu acho que é um tratamento que vai vir, está chegando aqui com mais força e que eu acho que vai vir para ficar também. E uma curiosidade, né, que a gente sabe que a gente tem a terapia quádrupla e o bismuto é importantíssimo para a terapia quádrupla. Por que ele está tão difícil de achar? Né? Principalmente aqueles pacientes também que são alérgicos à amoxicilina, a gente lança a mão da terapia quádrupla. E por que a gente não acha bismuto? Não é uma droga cara. Acho que é falta de interesse mesmo, né? De produzir droga mais barata, entendeu? Acho que hoje a gente vê muito essa linha, né? Então, parece que os laboratórios não têm interesse em desenvolver, em ter um medicamento que não seja caro. Mas é um medicamento muito bom, né? Impressionante. E, às vezes, a gente tem a dificuldade com a vonoprazana do custo também. Alto, né? Então, isso também, mesmo, eventualmente, para o público é um fator limitante, né? Doutora, e aproveitando que nós estamos falando de pacientes refratários, casos de retratamento, né? Eu queria entender, assim, como que a gente conduz esses pacientes? Tem necessidade de a gente fazer um antibiograma para conduzir melhor esse paciente? Então, o que diz os guidelines indicam? Que se você for fazer um tratamento no paciente sem ter um teste genético ou um antibiograma anterior, o ideal é que você trate no máximo 3 vezes. E a partir da 3ª vez, você já teria que ter um desses métodos. O problema é que a gente não consegue fazer. Até ontem eu fiz uma revisão, assim, procurei nos laboratórios, entrei nos sites para ver se a gente conseguia fazer a cultura para o H. pylori, e realmente a gente não tem, tá? Então, a gente acaba tratando empiricamente mesmo, né? Então, nesses pacientes, ou você usa as alternativas mesmo de 2ª, 3ª linha, ou então pede para importar a rifabutina, que é um antibiótico que também usa, ele entra nos guidelines americanos, e que ele pode ser usado tanto esquema tríplice como esquema quádruplo, tá?
Certo. E eu queria perguntar também, né? A gente sabe que as fluoroquinolonas e também a claritromicina têm alta taxa de resistência no nosso país. Existe algum paciente que vocês evitam o uso dessas drogas? Ou assim, não tem nenhum perfil de paciente que vocês evitam? Essas drogas, elas foram meio que banidas nos Estados Unidos, né? Porque o que acontece é que essas drogas, elas têm um efeito colateral que é de atuar em doenças de tecido conjuntivo. Então, eles aumentam o risco de lesão de tendão, de rompimento de aneurisma, tá? Então, assim, os americanos sofreram uma onda, assim, de processos por causa desse tipo de alteração algum tempo atrás. Então, eles praticamente baniram esse medicamento da prescrição dele. Então, o que a gente faz aqui? A gente ainda usa bastante, né? E o interessante dessa droga é que ela não dá a alteração em quando você está usando, mas ela pode aparecer depois de 30, 40 dias que você usou a droga. Então, é difícil você fazer a relação com a droga, entendeu? Então, muita coisa acontece, você não sabe que é aquela droga que desencadeou. Então, hoje, a indicação é que você evite usar esse tipo de droga nesses pacientes que têm uma história de alguma alteração do tecido conjuntivo, principalmente se eles estiverem usando corticoide, porque o corticoide intensifica lesão de tecido conjuntivo. E eu tive uma experiência interessante de lesão de tecido conjuntivo. Eu usei levofloxacino e corticoide para uma asma que eu tive, e eu acabei cursando com uma tendinite no pé. E assim, foram dias depois, mas eu não tive dúvida que teve relação, né? Mas muita gente nem sabe, né, dessa relação. É difícil, né? Bom, eu tenho mais uma pergunta que é para a Ariana, mas eu queria, assim, conversar várias coisas, né? É uma pergunta, mas são várias perguntas. Uma pergunta difícil, uma pergunta ampla. Assim, eu acho que hoje a gente tem que fazer um segmento endoscópico nos pacientes pós-tratamento de H. pylori. Eu quero que você me diga quem é que necessita desse segmento endoscópico e como é que esse segmento é feito. E queria também que você falasse, né, que a gente tem como fazer tanto a testagem primária quanto a testagem pós-erradicação do H. pylori com métodos não invasivos, que talvez sejam também métodos importantes para a gente começar a otimizar melhor as endoscopias, principalmente no SUS. Eu queria que você desse uma visão geral sobre isso aí. Bom, então, a princípio, o paciente que vai mais se beneficiar, então, de segmento endoscópico é aquele paciente que no histopatológico ele tem ali o estágio Olga, que é uma classificação histopatológica, né, onde você vai graduar ali o grau de atrofia, tá legal? Então, Olga 3 e Olga 4, que é um nível de atrofia um pouquinho maior. E é interessante a gente avaliar também o fator de risco desse paciente. Então, se o paciente está definido como baixo ou alto risco. E o critério para isso é geralmente história familiar e o achado de metaplasia, mas de uma maneira geral. Então, na primeira endoscopia em que você graduou ali o estágio de atrofia, ou seja, o paciente então tem H. pylori e ele tem alteração mucosa associada, né? Então, a primeira coisa é isso, só vai estar indicado o segmento endoscópico para quem tem infecção e alteração mucosa com atrofia associada. E o estágio, Olga 3 e 4. E aí isso varia um pouco na literatura, mas geralmente está indicado uma endoscopia aí a cada 2, 3 anos. Tá? Então, a princípio, seria isso. E o ideal seria você utilizar aparelho de alta definição, recurso de cromoscopia e, eventualmente, de magnificação, porque o objetivo é você tentar achar lesão precoce, né? Agora, quando a gente fala assim, em termos populacionais, isso é absolutamente, né, complicado. Para os pacientes que têm atrofia, eu preciso, de fato, oferecer endoscopia. Mas para o paciente que, eventualmente, né, ele não tem lesão mucosa associada, com certeza os métodos não invasivos são uma opção melhor e mais barata. Né? E o antígeno fecal é uma opção barata, né? É uma opção barata. Que a gente tem que pensar aí, né, vamos dizer assim, os gestores de saúde pública de introduzir, né, como tanto triagem como pós-tratamento. Com certeza. Assim, uma outra dúvida que eu tenho, que eu acho que é importante a gente falar, é sobre o tratamento dos contactantes domiciliares. Isso existe? Porque eu, por exemplo, tenho essa paciente com linfoma MALT, que depois de estar estudando H. pylori, eu imaginei, gente, eu devia ter testado os familiares.
né, pela chance de reinfecção. Vocês acham que, eu não sei se isso está em guidelines, é recomendado? O que vocês acham sobre É isso? recomendado, sim, principalmente para linfoma malte, tá? Que você teste compactuante, tá? Nos outros casos é bem discutível, entendeu? Mas o que acontece? Eu tive um caso, inclusive, de linfoma, que eu fiz o tratamento, o paciente não erradicou, depois de um tempo, ele veio com H. pylori positivo, eu não tinha testado a esposa, entendeu? E a esposa era positiva, então eu fiz o tratamento para os dois. Então, assim, não tem guideline, né? Mas a gente tem uma recomendação meio que, assim, meio pela lógica, né? Porque são casos mais graves que você pode reinfectar. Então, acho que aquelas pessoas que pelo menos têm são mais íntimas, eu acho que vale a pena a gente investir, pedir para o familiar, olha, tal, vem aqui, vamos fazer o teste, nem que seja o teste do antígeno fecal, entendeu? Sim. Mas acho que vale a pena a gente testar. Doutoras, e vocês poderiam deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Sei que a Ariana quer mostrar para a gente, né, sobre o projeto da ONG que você participa. Então, bota para a gente, Gabriel, a fotinha. Então, gente, sempre que possível, eu gosto de falar da Zoé. Então, eu sou médica voluntária hoje. Eu acho que essa é uma ONG que vale a pena a gente conhecer. Ela trabalha em vários braços. Então, eu sou médica voluntária dentro de uma expedição endoscópica, mas tem vários braços dentro da ONG. Então, você que é profissional de saúde, médico, enfermeiro, técnico, a ONG, ela vive do voluntariado e ela vive de doações. Então, ela atua hoje no Baixo Amazonas, no Pará, e é uma ONG séria, é uma ONG que realmente vale a pena a gente investir, e o trabalho que está sendo feito nessa região é incrível e impressionante. Então, se vocês puderem entrar, se cadastrar, existe o cadastro, então, para voluntário, tá legal? E se puder fazer uma doação também, esse é um trabalho muito bonito, que é o Dr. Marcelo Verbar e o Dr. Marco Aurélio, da Assunção, que estão mais à frente aí desse projeto, é uma iniciativa deles, e é muito legal. Parabéns pela iniciativa. Eu queria lembrar, assim, que a gente tem um registro nacional de tratamento do H. pylori. Então, assim, qualquer médico do país que tem interesse em contribuir com a experiência, ele pode entrar ele pode fazer parte desse registro, tá? Eu deixei o link vai Tem ser o link? disponibilizado Tem. depois. Gabriel, coloca ele pra vai gente. Não, a colocar gente vai colocar na descrição, na do descrição vídeo. do Tá. vídeo, tá? Que é interessante, você entra naquele link, tem todas as informações de como uma pessoa pode, o médico pode se cadastrar e contribuir com a experiência dele para a gente fazer essa abordagem. Já está com 2.880 pacientes cadastrados no Brasil todo. O doutor Júlio César Veloso é o recordista aqui do DF, ele é quem mais coloca paciente ali. E eu acho que é bastante interessante para a gente ter um estudo realmente em relação ao tipo de População, tratamento que o paciente fez, a resistência bacteriana e tudo mais. Acho que isso é uma coisa bastante agregadora. E é uma tá? forma de você fazer um multicêntro, Exato, né? é Regionalizar, um né? multicêntrico, né? E eu queria lembrar também que esse ano, em outubro, né, na cidade de Bento Gonçalves, vai ser o 5º Consenso Brasileiro sobre H. pylori. Então, as novidades aí vão sair nesse consenso. Ansiosos pelo novo consenso. Pelo novo consenso, né? Bom, gente, e assim nós encerramos, né, mais um episódio do Fala Gastro. Quero agradecer pela presença de cada um de vocês, né, que se dispuseram a compartilhar esse conhecimento tão precioso e que realmente vai fazer diferença na nossa prática clínica. E eu quero agradecer também a AGB, que é a Associação de Gastroenterologia de Brasília, a SOBED, né, que é a Associação Brasileira de Endoscopia, representada aqui no DF, e hoje nós estamos com a presidente aqui do DF, né, a doutora Ariana. Quero agradecer por essa parceria, porque eu sei que por meio dessa parceria que nós temos com vocês, que é possível fazer esse estudo continuado, né, na gastroenterologia. Então, quero agradecer realmente de coração por vocês estarem conosco. E aproveitando as palavras da Ana, eu queria dizer que a educação médica é um processo contínuo, né? A gente está sempre estudando. E quando a gente pode fazer isso em boas companhias, é maravilhoso. Então, a gente agradece muito a presença de vocês. E o recadinho agora para os nossos ouvintes. Se vocês gostaram do episódio de hoje, por favor, compartilhem com seus amigos. É muito importante para a gente
que vocês compartilhem e deem seus feedbacks, né? Nós estamos aqui para poder trazer coisas interessantes para vocês. E, por favor, sigam o Fala Gastro das plataformas de streaming, né? Para que a gente possa aí cada vez mais atingir, né, os médicos em todos os locais do país, para que eles possam, junto com a gente, que a gente aprende muito, estar aprendendo também um pouquinho mais do dia a dia do gastroenterologista. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Não percam o próximo episódio. Beijo enorme. Beijo.